Ego. Sigmund Freud, nos seus primeiros trabalhos, dividiu a vida mental em duas partes, consciente e inconsciente. A porção consciente, assim como a parte visível de um iceberg, seria pequena e insignificante, representando apenas uma visão superficial de toda a personalidade. Já a imensa e poderosa porção inconsciente, assim como a parte submersa do iceberg, conteria os instintos, ou seja, as forças propulsoras de todo comportamento humano. 1. Posteriormente, Freud reavaliou essa distinção simples entre o consciente e o inconsciente e propôs os conceitos de id, ego e superego, três componentes da personalidade de todo ser humano. O id seria a fonte de energia psíquica e o aspecto da personalidade relacionado aos instintos, a parte mais primitiva e menos acessível da personalidade. O id desconhece o julgamento de valores, o bem e o mal, a moralidade. As forças do id buscam a satisfação imediata sem tomar conhecimento das circunstâncias da realidade, estão focadas em reduzir a tensão mediante a busca do prazer e a rejeição da dor. O superego seria o aspecto moral da personalidade, produto da internalização dos valores e padrões recebidos dos pais e da sociedade. Desenvolve-se desde o início da vida, quando a criança assimila as regras de comportamento ensinadas pelos pais ou responsáveis mediante o sistema de recompensas e punições. O superego representa a moralidade e tenta inibir a completa satisfação do id. O ego seria o aspecto racional da personalidade responsável pelo controle dos instintos. Serve como mediador da interação entre o id e as circunstâncias do mundo externo. Já na concepção de Carl G. Jung, o ego seria o centro da consciência, a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. 2. Jung percebeu o ego como centro da consciência, porém como uma parte menor da personalidade inteira. Embora o ego tenha a ver com assuntos tais como identidade pessoal, manutenção da personalidade, continuidade além do tempo, mediação entre os campos conscientes e inconscientes, etc., também deve ser considerado como uma instância que responde às necessidades de outra, que lhe é superior. Esta seria o self, o princípio ordenador da personalidade inteira. Inicialmente o ego está fundido com o self, mas deve se diferenciar dele. Jung descreve uma interdependência dos dois. O self, que possui uma visão mais holista, é supremo. A função do ego, porém, é confrontar ou satisfazer, conforme o caso, as exigências dessa supremacia. Uma terceira conceituação vem de algumas tradições filosóficas e religiosas do Oriente, como o Zen Budismo 3, na qual o ego é considerado apenas a noção intelectual, limitada e ilusória que o ser humano tem de si mesmo e do mundo que o cerca, apenas um aspecto temporário do nosso verdadeiro eu, que poderíamos chamar de ser integral. Segundo essa visão, o ego se confunde com o aspecto egoísta de nossa personalidade, que é insaciável e vive eternamente na busca pela realização de desejos. Para entendermos melhor como o ego funciona, é fundamental conhecermos o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ou complexo R, é uma parte mais profunda e ancestral do nosso cérebro, responsável pela autopreservação. Através da sua ação, o indivíduo não pensa, apenas reage por instinto. Conhecendo seu funcionamento, entende-se praticamente todo o comportamento humano. Pode-se perceber o quanto ele é responsável pela situação vida de uma pessoa, sejam suas finanças, saúde ou relacionamentos, bem como pelas lutas de poder dentro da sociedade. O cérebro reptiliano relaciona-se com autopreservação. Para o cérebro reptiliano, tudo é uma questão de sobrevivência do mais forte e mais apto. Ele rege os instintos e as reações de luta-fuga. Autossabotagem, sendo um servo-mecanismo, não aprende com os próprios erros, que é uma função do neocórtex, a parte mais recente e evoluída do cérebro. Portanto, os mesmos erros serão cometidos vezes sem conta. A autossabotagem acontece repetidamente, sempre na mesma situação, seja um cargo, um salário, uma situação de melhoria na vida, etc. É por isso que a programação do cérebro reptiliano é feita na infância, com total eficiência. Tudo que a criança experienciar será gravado a ferro e fogo em sua mente. Esse comportamento será repetido pela vida fora, a não ser que seja apagado e substituído por outro mais adequado. Medo. O sentimento dominante do cérebro reptiliano é o medo. Por essa razão, o indivíduo procura a segurança absoluta o tempo todo. Para o cérebro reptiliano, o contínuo espaço-tempo não existe. Só existe o agora.
Portanto, qualquer trauma trazido à memória provoca a mesma reação da primeira vez. Pense no poder que o cérebro reptiliano tem para moldar suas emoções, seus sentimentos e seus comportamentos. Agressividade. Por essa razão é tão fácil criar as guerras. É lógico que se todos procuram o domínio total a todo custo teremos conflitos eternos. É justamente isso que acontece. Enquanto um determinado cérebro reptiliano não consegue o controle absoluto, ele submete o outro. Esta é uma forma de segurança também, enquanto ele não arruma um jeito de derrubar quem está acima dele. É por isso que o superior é sempre cruel e impiedoso, pois sabe que se vacilar o inferior toma seu lugar. Falta de compaixão, isto é, a insensibilidade com o sofrimento dos demais. Sentir compaixão pela dor alheia é um sinal de evolução, uma função do neocórtex. Já com o cérebro reptiliano ocorre o inverso. Para ele tudo é comida. Pode-se ver isso nos tratamentos cruéis em relação aos animais, mulheres, crianças e pessoas mais frágeis. A compulsão vem da necessidade de controlar, possuir, dominar tudo e todos. Essa necessidade nunca é satisfeita porque o medo de não ter o suficiente é inato ao cérebro reptiliano. Portanto, nada é suficiente. A entropia psíquica acontece quando não controlamos nossa mente e a deixamos vagar. Quando isso acontece, imediatamente aparecem os pensamentos negativos. Isso porque a energia psíquica tem de ser controlada se não decai, isto é, diminui e se desorganiza. Para que haja crescimento tem de haver um foco mental organizador. Temos de controlar nossa mente para não ter pensamentos negativos. Já sabemos que tudo o que pensamos e sentimos nós atraímos. Na verdade, se nós controlarmos nossa mente, outra função do neocórtex, o cérebro reptiliano perde o controle. Como ele tem pânico de perder o controle, fará de tudo para retomá-lo, isto é, para que você volte a ter pensamentos negativos. Desejo de controle absoluto. O cérebro reptiliano adora controlar tudo. Somente o controle absoluto interessa e é perseguido a todo custo. Isso é algo compulsivo e infinito. Ele ignora que exista algo como teoria do caos que impede o controle absoluto. Da mesma forma, o princípio da incerteza de Heisenberg é um pesadelo para o complexo R. Ele abomina a indeterminação e as probabilidades da vida explicadas pela mecânica quântica. Daí vocês já podem ter uma ideia de onde vem toda a resistência em entender a mecânica quântica. Qualquer informação que coloque em xeque a visão dominante é abolida imediatamente sem nenhuma análise. Se uma pessoa afirma que a Terra gira em volta do Sol é queimada na fogueira. Controle ideológico. Para se ter poder absoluto é preciso controlar tudo. Uma coisa implica na outra. Desta forma, qualquer visão de mundo que permita divergência de opinião deve ser abolida. Somente uma única visão de mundo pode existir. Consequentemente, surgem as perseguições políticas, as guerras, a Inquisição, a queima de livros da Biblioteca de Alexandria, da Biblioteca de Atenas, os genocídios em busca de um único controle e poder absoluto. Ganância. Para se ter controle total é preciso possuir tudo. Partes não são suficientes, somente tudo satisfará. Daí vem a insatisfação. Com qualquer quantia de dinheiro que se ganhe, com as quantidades de comida além do necessário que se come, com as compras compulsivas, etc. Nunca o que se tem é suficiente. E a posse tem de ser sobre tudo e todos. Nada pode ficar fora do alcance. Para se possuir tudo é preciso controlar o território. E cada um marca o território como pode, alguns fazendo xixi no poste, outros com bombas atômicas. Hierarquias. No planeta Terra elas sempre funcionaram muito bem. Isso permite enfrentar outras hierarquias concorrentes. Já viram no Animal Planet um grupo de crocodilos comendo um boi? Muito instrutivo. Essa necessidade de submeter-se para garantir a segurança permite as guerras e todas as atrocidades que são feitas apenas cumprindo ordens. Adoração. Da submissão ao modelo hierárquico à adoração, temos apenas um passo. É uma forma mais eficiente de controlar criando uma adoração do que tendo de insuflar medo o tempo todo. É muito mais econômico. Aqui entra também a manutenção do status quo. Superstição. É claro que, para criar uma estrutura assim só, pode haver um tipo de comportamento, a rigidez, sem a possibilidade de nada alternativo ou maleável. Sem permissão para pensar, questionar e analisar é possível implantar qualquer crença ou superstição da maneira mais perfeita possível. Lembram que foi dito que uma mentira repetida 100 vezes torna-se verdade.
Mais fácil que tirar doce das criancinhas ou roubar o passe do metrô da velhinha. Tradição, depois de certo tempo fica mais fácil ainda porque sempre foi feito daquela forma. É a tradição, dizem. Lembram-se do experimento dos chimpanzés que espancavam outro chimpanzé, simplesmente porque sempre foi feito dessa forma? E se um chimpanzé questionar isso, também será espancado. Aqui também entra a visão de que este mundo é tudo que existe. Esta visão de mundo dá um sentido de segurança muito agradável para o cérebro reptiliano. Só existe o que percebo com os meus sentidos. É por isso que posso usar celulares e não pensar em ondas. Qualquer mudança no status quo é visto como ameaça e deve ser eliminada ou ignorada. É por isso que a ciência avança funeral após funeral, como disse um físico. O sistema de promoção por idade também é do cérebro reptiliano. Não importa a eficiência do indivíduo e sim a sua idade. Obediência cega. Por mais absurdas que sejam as leis, elas devem ser seguidas. Não segui-las acarretam consequências para os que estão abaixo do macho alfa. O cérebro reptiliano sabe identificar isso prontamente. Qualquer tipo de crença pode ser implantada se for suficientemente repetida. A história está repleta desses exemplos o tempo todo. Ela funciona em função de todas as características explicadas acima. Da mesma forma, qualquer cultura pode ser implantada facilmente. Basta ter os meios de divulgar o que quer que seja. Traumas sexuais. Toda a questão sexual está controlada pelo cérebro reptiliano, portanto, tudo que diz respeito a sexo tem uma importância transcendental na nossa sociedade. Porque é pelo sexo que se programa facilmente o cérebro reptiliano. Toda a lavagem cerebral feita dessa forma é extremamente eficaz. Em vista do explicado acima, o que fazer? Queremos ser livres ou não? Queremos ser felizes ou não? Queremos evolução ou não? É simples. Escapar de tudo isso que foi explicado acima, é necessária apenas uma simples mudança de consciência. A consciência cria a realidade. Mudando a consciência, mudamos a realidade. Nenhum ato físico é preciso, só mudar a visão de mundo. É uma mudança puramente interna. Basta trocar o paradigma, expandir a consciência do que é a realidade. Dessa forma é possível diminuir e anular o controle do cérebro reptiliano. Ele pode ser transmutado totalmente. Quando a pessoa atinge o nível de consciência de união com o todo, ela está livre do cérebro reptiliano. Mecanismo da resistência egóica. Através da transferência de informação, ressonância harmônica, é possível recebermos a consciência de qualquer ser que existe, existiu ou existirá, já que tudo que existe no universo é energia e informação, independente da nossa limitada noção de tempo e espaço. Quando se transfere para alguém a informação, por exemplo, de Siddhartha Gautama, o Buda, o que acontece normalmente? O ego de quem está recebendo a informação deste ser emite uma energia escura que inunda seus próprios microtúbulos neuronais em sentido contrário ao da onda de informação que está entrando em forma de luz. Por que o ego resistiria à ideia de incorporar a informação de Buda, um ser iluminado? Porque assimilar Buda inevitavelmente mudará suas crenças limitantes mais arraigadas, porque terá de sair da sua zona de conforto e agir em conformidade com as novas crenças, contrariando assim as suas conveniências. Em decorrência disto, ambas as ondas colidem. Inicia-se então uma luta entre o ego e a onda contendo a informação que foi solicitada pela própria pessoa. Consequentemente, o processo é paralisado. Qualquer um que tenha visão do astral verá isso acontecendo. Tal impasse permanece durante meses ou anos até que a pessoa resolva parar de resistir. Parar de resistir significa deixar todos os interesses pessoais de lado e fazer apenas o que o todo deseja que ela faça. É o mesmo que buscai primeiro o reino dos céus, como já foi dito há 2000 anos. Deixar o ego de lado implica em abdicar de todos os interesses particulares. Significa fazer integralmente a vontade do todo, render-se ao bem maior. Quando isso acontece, o indivíduo torna-se um co-criador. No mesmo patamar de Nelson Mandela, Martin Luther King e Gandhi, para citar homens contemporâneos que fizeram a diferença e não seres angelicais e distantes, uma meta difícil de ser alcançar para a maioria das pessoas ainda. Quanto mais soltar o ego, mais manifestação terá na sua vida. Não existe limite para isso. Com informação é possível obter a maior capacidade competitiva possível. Essa é a mais pura verdade e não há nenhuma contradição com o que acabamos de afirmar acima. Quem chegou ao estágio de consciência
Jung Gandhi teria algum problema para gerir uma empresa gigantesca? Teria algum problema para ser um astro de Hollywood? Para ser o melhor jogador de futebol do mundo? Teria algum limite na sua vida? Evidentemente que não. E é por isso que esses líderes fizeram o que fizeram, porque não se contentavam com menos do que isso. Eles estavam trabalhando para o todo o tempo inteiro. O metafísico Joel Goldsmith entendeu exatamente o que era esse poder quando estava nas trincheiras na guerra. Por isso ele nos deixou caminho infinito e passou 35 anos curando. Mas quando se chega no nível elevado de consciência como esse, haveria algum interesse em se dirigir qualquer negócio humano? Não. Quando se compreende exatamente o que é o colapso da função de onda, o que é ser um co-criador eficiente em tempo integral, surgem outras prioridades na vida, outras fontes de realização. Numa pessoa cujo ego está a serviço do todo, a onda da informação entra em centésimos de segundo e inunda todo o seu cérebro. Imediatamente inicia-se uma transformação na bioquímica cerebral e todos os neurotransmissores adequados são produzidos. Neste caso, não há nenhuma resistência com relação à entrada da informação, seja ela de quem for. Mas em muitas pessoas a mente está tão cheia de negatividade, de crenças ultrapassadas, que a informação não consegue penetrar inteiramente. São necessários meses e até mesmo anos para se conseguir uma mudança. Isso já foi explicado por nós muitas vezes em dezenas de palestras, aulas, livros e artigos. Toda a informação passada é canalizada por várias consciências luminosas. O que eu prometo é a transferência de qualquer informação, mas se a pessoa permite sua entrada é outra coisa. Quando ela parar de resistir, terá o mesmo resultado dos grandes expoentes mundiais ou até maior. Quando o ego desaparecer e só restar a vontade da centelha divina, isso será possível. Pode levar tempo, mas é plenamente possível para qualquer um que assim se comprometa com o processo. Aqui está a diferença entre envolvimento e comprometimento. Quem se compromete vai até as últimas consequências para atingir seu ideal. Não prometo nada impossível, mas existem condições humanas que precisam ser resolvidas para que se consiga ser um co-criador totalmente habilitado. Esse é um poder absoluto que só é permitido para alguém que já se despojou totalmente de qualquer interesse particular. Por isso leva tempo, muito tempo, até que o ego desapareça. A iluminação é um caminho solitário, outro fato difícil de ser aceito. A consequência de se tornar um co-criador é trilhar um caminho onde existem poucas pessoas. No topo da pirâmide existe pouca gente. É inevitável que seja assim por enquanto. Mas podemos trabalhar para mudar esta realidade. Portanto, atente para essa questão. Depender da companhia de amigos ou parentes para seguir em frente é pura autossabotagem. Como se pode ver, para entender todas as variáveis deste trabalho, leva tempo. É por isso que são necessárias inúmeras palestras, cursos, livros explicando, cada vez mais, todos os lados do problema. As possibilidades são infinitas, mas as condições de consciência de cada um é que limitam o que pode ser criado naquele momento. Quando as pessoas pedem casa, carro, apartamento, namorado, é preciso entender como conseguir isso. Nenhuma informação é negada. Toda a metodologia é passada. Mas é fundamental que se entenda que é a consciência que cria casa, carro, apartamento, namorado ou tudo mais que você deseja. Todo o potencial está lá. Toda a informação é passada, mas são as crenças limitadoras que impedem que se crie na velocidade que se quer. Essa é uma realidade do universo. Tudo é consciência e a pessoa cria a sua realidade com seu consciente, subconsciente e inconsciente. Qualquer trauma, tabu, preconceito, crença negativa, inveja ou medo que esteja na mente impede uma perfeita criação da realidade. A pessoa colapsa sua realidade baseada no conteúdo integral de sua mente. É para conseguir essa transformação que existe a ressonância harmônica, para que você consiga em pouco tempo o que levaria encarnações para conseguir. Isto caso se disponha a transcender o ego. Sinais da resistência. Vejamos como a resistência imposta pelo ego fica evidenciada durante o processo de transferência de informação realizada pela ressonância harmônica. Em alguns casos, já no primeiro mês, eu ouço: não entra mais um cliente na loja. Estou indo à falência. Agora está doendo aqui e ali. Os amigos sumiram. Estou impaciente, com raiva. Isso tudo só porque receberam uma carga ínfima de uma onda que foi regulada para que não tenham nenhuma catarse severa. É preciso pilotar um Boeing de 600 toneladas com as pontas dos dedos para não causar muita turbulência aos passageiros. Tenho de conseguir os
resultados esperados com o mínimo de incômodo aos clientes. Não pode acontecer nada anormal, se não quiser que desistam logo de início. Querem que continue entrando cliente e entrando dinheiro sem que haja nenhuma somatização, mesmo sem terem passado pela transformação interna ainda. Por que os seus clientes desapareceram? Porque você foi potencializado levemente e todos os pensamentos e sentimentos negativos que povoam seu consciente, subconsciente e inconsciente, que ainda não foram limpos, porque não houve tempo suficiente claro, também foram potencializados. Assim você ficou mais forte, mais poderoso, um pouquinho só. Veja como a resistência colocada a uma carga minúscula já foi suficiente para afastar os clientes, causar dor e outros incômodos mais. Quando isso acontece, eu sempre oriento que se deixe limpar. Esta é apenas uma terminologia, eu poderia falar diferente. Deixe o co-criador vir à tona, saia de lado, e deixe a centelha divina que está dentro de você emergir, fundir-se e você terá inúmeros clientes. Assim, depois de alguns meses vocês permitem uma limpeza mais ampla, tem-se uma melhoria geral, maior ganho, mais clientes. Tudo começa a se resolver. Isto fica claro para aqueles que se permitem passar pelo processo por pelo menos um ano. A maioria desiste rapidamente, porque não quer passar pelo incômodo do processo de limpeza. Então, na prática, você não quer ser um co-criador, ter poder total na sua mão, pois é isso que acontecerá se permitir. Se você, com uma minúscula onda, já é capaz de paralisar os clientes, se ficar um pouco melhor, o que será capaz de fazer, tanto negativa quanto positivamente. Não tem limites. Você pensa e cria a realidade. Falando em terminologia da mecânica quântica, você colapsa a função de onda de Schrödinger. Este é o significado desta função matemática. Há infinitas possibilidades vagando pelo universo o tempo todo, e quando você escolhe o que quer, transforma uma possibilidade em probabilidade. Assim que você faz uma escolha, colapsa a função de onda, surge uma probabilidade que se transforma em realidade rapidamente se você estiver colocando energia nela com emoção coerente. Mas se você coloca a energia de seus medos, afasta os clientes, o dinheiro, o relacionamento. Antes de iniciar o processo você tinha medo de falir, medo de ficar pobre, mas era um medo individualizado, uma onda minúscula, um medinho. Esse medinho não tem grande força perto do universo como um todo, então por mais medo que você tem, acaba entrando cliente na loja, você fatura, o carro funciona, tudo funciona, enquanto o seu medo e você estão pequenos. Agora que seu magnetismo ficou potencializado através das ondas de informação, o seu medo cresceu, o medo ficou grande e então ele interfere mais na manifestação de seus desejos. Um grande medo torna poderosamente destrutivo. Você seria capaz de colocar fogo na loja do concorrente e provocar um acidente de carro envolvendo o sujeito que cruzou com você e lhe deu uma fechada. No trânsito, você poderia fazer um estrago considerável, e muito provavelmente está fazendo, mas não percebe. O carro cruzou com você e cada um foi para um canto, você falou mal, praguejou e ele virou a esquina. Você não sabe o que aconteceu com ele, mas na contabilidade cósmica tudo está sendo anotado. Lembra? Energia é igual a informação. Nenhuma informação do universo se perde, tudo fica gravado para sempre. Vocês podem pedir o que quiserem desde que seja positivo, visando o crescimento. Podem pedir a informação de uma pessoa que viveu há 500 anos, 5.000, 100.000 anos, pois não tem tempo passado, presente e futuro. Podem pedir o que quiserem, mas tem que dominar seus pensamentos e sentimentos para evitar desastres. O resultado na loja é muito evidente, é fácil de detectar que a situação piorou. Se você observar tudo que piorou, vai constatar que é alguém bastante poderoso. Bastaria tirar o foco do negativo, colocar no positivo que as coisas começariam a andar. Essa não é a prova maior de que a transferência de informação funciona? O fator alegria. O processo criativo está vinculado diretamente com a qualidade dos sentimentos envolvidos. Sentimentos positivos como alegria, amor, felicidade e gratidão nos aproximam rapidamente do que desejamos. Por sua vez, sentimentos negativos como medo, raiva, ciúme, inveja e tristeza, além de nos afastarem daquilo que desejamos, nos aproximam mais rapidamente daquilo que não queremos ou tememos. Esta é a lei. Portanto, se quisermos ser melhores co-criadores, devemos permanecer vibrando o tempo todo nas altas frequências dos sentimentos positivos. É muito simples ser alegre, ser feliz, mas não é o que vemos acontecer.
Com a maioria dos habitantes deste planeta, ocorre justamente o inverso. Pouquíssimas pessoas felizes e a imensa maioria infeliz porque não tem casa, carro, apartamento, barco, avião, fazenda com 150 mil cabeças de gado, namorado, etc. As necessidades humanas, na maioria dos casos, são sempre as mesmas: dinheiro ou relacionamentos. Para alguns poucos, o poder. Maslow tinha razão. Porque você não consegue o que quer, mesmo quando é colocada toda a frequência positiva numa onda de informação para que obtenha tudo o que deseja? É simples, porque não entende como funciona o universo. Como você pode ter bons resultados se está inserido num sistema que desconhece totalmente? Usando o jargão da programação neurolinguística PNL, discernir entre território e mapa é a chave da evolução das pessoas, mas elas confundem os dois. Território é o real, o mundo objetivo. Mapas são as histórias que nos contaram sobre o mundo, aquilo que colocaram na cabeça das pessoas desde a infância, todo o sistema de crenças transmitido de geração a geração. De tudo aquilo que nos foi passado, 99% é sobre o que não funciona, sobre o que não é real. E é por isso que as pessoas não têm resultados. Se tivessem um mapa real do território que os orientassem, teriam os resultados que almejam. Não existiriam impedimentos para se conseguir bens materiais e relacionamentos satisfatórios. Toda vez que se explica, ou se tenta explicar como é o território, a coisa ferve por aqui. O planeta inteiro está organizado em cima de interesses econômicos, políticos, sociais, militares e religiosos em cima do mapa que foi passado há milênios e milênios. Esses interesses são contrários a qualquer mudança no status quo. Não passa pela cabeça das pessoas que com a mudança na organização terrestre baseada num novo paradigma mais holístico, haveria outra economia e que elas continuariam tendo trabalho, casa, carro, aliás, muito mais facilmente? Qual a possibilidade de haver uma mudança real e de se explicar como é o território quando todo mundo praticamente está vivendo sobre bases falsas? No momento em que sabemos como é o território, o castelo de cartas se desfaz, é evidente, não há outro jeito. Temos que pegar o mapa e substituí-lo por outro baseado na realidade. Simples. Qual é o problema de se aceitar a realidade? Seria ela tão horrível que a humanidade inteira tem de viver de sonho, de ilusão, de alucinação, de delírio, em cima de falsidades, para não enxergá-la? Quando não se conhece e aceita a realidade, os problemas se eternizam. Como não existe estabilidade nos problemas, eles tendem a aumentar indefinidamente devido ao princípio físico da entropia que mede a desordem de um sistema. A ideia de que existe um mundo ou uma civilização estável que não corre risco algum é pura ilusão. Todas as civilizações que desapareceram pensavam exatamente como se pensa hoje, até um dia antes da queda. Ou cada ser humano do planeta resolve fazer uma busca interna, visando a evolução, ou os arquétipos que estão vivenciando seguirão seu ritmo natural. Jung foi o único cientista que disse o seguinte: dentro do ser humano existem dois centros, um deles é o ego, o outro é o self, que é quem realmente comanda tudo. O self seria o equivalente à nossa essência divina, a centelha de Deus em cada um. Imaginem a força que o ego faz para ignorar de todas as formas possíveis a existência do outro centro. Existem duas forças vivendo simultaneamente dentro de você e isso pode ser notado e sentido nas oscilações que você apresenta na sua vontade. Ora quer fazer uma coisa, ora não quer mais. Num momento, está entusiasmado, no outro se sente derrotado, sem esperança. Você oscila o tempo todo. E há aqueles que não oscilam nada, pois já penderam totalmente para o lado do ego e ignoram completamente que existe algo como self. Nos primeiros anos de vida, a criança passa pelo processo de inflação, no qual o ego começa a expandir. Esse processo é necessário para que ela tenha saúde mental, seja forte, corajosa, autêntica, tenha todas as qualidades necessárias para estar no mundo. É estritamente necessário que ela desenvolva um ego forte e diferenciado. Isso deveria acontecer o mais rápido possível durante a infância. Com o ego formado, começaria o processo que Jung chamou de individuação, que é a ligação entre o centro do ego com o centro do self, Deus. Portanto, esta criança começaria a ligar-se a Deus e gradualmente seu ego iria diminuindo até ser totalmente incorporado pelo self. Traduzindo, quando você entra num processo de individuação, e isso tem que ser consciente, através do poder do livre-arbítrio, de boa vontade, sem resistência, sem choramingar, sem reclamar, sem lamentar,
Seus problemas desaparecerão rapidamente e deixarão de existir as necessidades humanas normais. Todavia, se você resiste à individuação, permanecerá inflando o ego indefinidamente com todas as consequências advindas disto. E o ego acredita no mapa: se eu trabalhar duro, se eu me esforçar bastante, se eu fizer tudo o que dizem ser preciso, eu também vou comer patinha de caranguejo a $400, vou ter uma mansão e um carro esportivo. É muita inocência. Estamos oferecendo exemplos referentes a dinheiro, mas isso pode se estender aos relacionamentos, saúde e aos negócios. É ruim para os negócios saber como é o território, realidade. Mas os negócios são de quem mesmo? Do ego. É ele quem teme perder. Mercado se começar a negociar pensando no bem maior do cliente e não no seu próprio. Este é o problema. A pessoa só raciocina com o ego e ele se apodera dela. Ela ignora completamente que tem outro centro, o self, que é o seu orientador, guia ou mestre, como queiram chamar. A pessoa nem percebe que seu corpo não lhe pertence. No momento, ela está usando uma quantidade gigantesca de átomos para criar um envoltório para sua essência, mas ela não é a dona deste corpo. Mas por achar que é a dona, faz com ele o que bem entende, abusa do veículo de todas as formas. No momento em que ignora self, o indivíduo passará a arcar com as consequências porque atrairá o que se chama antimatéria. A antimatéria une-se à matéria natural do corpo e a anula, causando danos à sua estrutura energética e física, o que gera todo tipo de doença somática. Essa negligência com a própria evolução custa muito caro. Iluminação. Iluminação é o momento em que você reconhece que o todo e você são uma coisa só, que você não passa de uma individuação dele e por isso tem capacidade de criar como ele. Só que a partir desse momento, tudo muda na sua vida. Simplesmente isso. Jung falava que quando o ego vislumbra a existência do self, sente-se ameaçado mortalmente. O ego tem pavor de sentir que pode perder o seu poder. As pessoas pensam assim: eu sou o dono da minha vida. Eu sou o dono do meu corpo. Eu faço o que bem entender na minha vida. Então, perceber, entender e sentir que não manda em coisa nenhuma na própria vida, que não decide nada. Imagine, para a ego aceitar uma coisa dessas. O ego manifesta-se nesta escolha consciente que a pessoa faz entre vou estudar ou vou beber. É simples assim. Você tem um centro lhe chamando para estudar, e você tem o outro lhe chamando para beber. Quem ganha? Normalmente o ego. Por sorte, o self não tem pressa. Ele permanece intacto, esperando que você cresça, isto é, que faça uma ligação mínima que seja entre o ego e ele. Mas esse mínimo que seja, é o X da questão, não é? Pois a partir do momento em que você descobre isso, sente isso, não há mais retorno. Toda a problemática humana encontra-se debaixo dessa questão. O todo não está em tudo. O todo é tudo. Tudo que existe é ele. Não existe nada fora, apenas níveis de organização de energia para que possa haver uma individuação. A partir desta constatação muda a maneira de se fazer negócio, de se relacionar com as pessoas, de tratar o próprio corpo e a natureza. A origem do mal. Alguns argumentam que já que o todo é tudo que existe, então o mal que vemos no mundo vem dele. Portanto, Deus não seria puro amor. Essas pessoas cometem um grave erro ao acreditarem nisso. Confundem carga magnética com ações e pensamentos. Esclarecendo. As cargas magnéticas positivas e negativas que atuam no processo eletromagnético envolvido na lei da ação e reação não são obra do todo, não são castigo divino. O todo, quando vai se manifestando, se auto-organizando, passa a ter um campo eletromagnético. Quando do vácuo quântico emerge uma onda com vibração menor, surge uma supercorda ou um bóson de Higgs. O nome que se dá é irrelevante, que origina um quark. 3 quarks originam um próton, que se junta com um nêutron e um elétron para constituir um átomo, que se une com outros átomos para virar molécula, que se une com outras moléculas para virarem uma célula, que se une com outras células para originarem um ser humano, por exemplo. Mas na base da realidade, na origem de tudo, só há o oceano primordial de energia infinita, o vácuo quântico, Deus, o todo, a fonte. Neste nível não existe dualidade alguma, somente amor e criação infinitos. Quem polariza as situações com carga negativa e distorce tudo, gerando situações de karma negativo, é o ser humano. O todo tem próton, nêutron, elétron, todos em perfeita harmonia. Vocês já ouviram falar que algum próton fez guerra religiosa? Que algum próton matou outro próton? Os elétrons saíram matando, se agruparam. E, nunca, não é mesmo?
Eles só trocam energia, vibram, se transformam. Em outra coisa, trocam energia, mudam de vibração. O próton troca 11 vezes de vibração, vira 11 vezes coisas diferentes e volta a ser próton, o tempo inteiro, freneticamente. Só que isso é o todo se auto-organizando. Não tem nenhum problema com o próton, o nêutron e o elétron. Contudo, na escala humana surge o ego. Os cientistas dizem que, com o homem surge a consciência, mas é um engano. Tudo que existe tem consciência em diferentes graus, mas tem. De um elétron a uma galáxia, tudo tem consciência, pois consciência é tudo o que há. O homem, através da ação egóica, é que polariza negativamente. Seu ego é quem põe carga negativa nas coisas. Sendo um co-criador, ele cria carga negativa por onde passa. Todas as atrocidades que vemos no mundo não são obra do todo. Alguns dizem que são os mistérios insondáveis de Deus. Essa conversa é criada para manter o território fora do conhecimento do povo, porque se é um mistério, não dá para entender. Por isso o sujeito pensa, desisto, vou levar minha vidinha e deixa para lá. É mistério mesmo, pronto, caiu. Na zona de conforto. O caminho do meio de que falou Buda existe para que as pessoas possam migrar gradativamente do ego ao self. O caminho do meio não deve ser confundido com a zona de conforto. A iluminação é um acontecimento instantâneo, mas que ocorre depois de uma longa preparação. Isso não é falado. Você pode se iluminar, mas só depois que descasca as múltiplas camadas do ego e abdica de todos os interesses particulares. Jung disse que essa fusão do ego com o self custará tudo ao primeiro, tudo. Alguns me dizem, ninguém vai querer isso. Por isso é tão difícil. Por isso que há 6.000 anos estamos desse jeito. Em princípio, uma formiga é o todo, um crocodilo é o todo, um hipopótamo é o todo, um vírus é o todo, uma ameba é o todo, um próton é o todo, um quark é o todo. Porque o todo é tudo que existe. Então não existe nada fora dele. Portanto, qualquer sentimento que não seja igual ao do todo é ego. Qualquer sentimento que não seja amor é ego. Tanto é que está escrito: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ou seja, o todo pensa completamente diferente da maioria absoluta da humanidade. No dia em que a humanidade pensar e sentir igual ao todo, a Terra será o paraíso celestial porque só existirão Budas. E como seria organizado um planeta de Budas? Um lugar onde todos crescem, todos progridem, todos se ajudam. É por isso que na Terra, neste momento, não querem saber de mecânica quântica de jeito nenhum. Como seria um sistema econômico se Budas estivessem no poder em cada empresa, em cada governo, em cada organização? Se os funcionários fossem Budas, o diretor financeiro, o presidente, todos, existiria essa economia de Wall Street? Por esse motivo, quando se fala mecânica quântica, o dono de um negócio qualquer treme, porque ele não quer saber disto. Essa consciência para ele é ruim para os negócios. Afeta suas conveniências. Ele está muito longe de ser um Buda. E se contássemos para ele como seria esse planeta, ele daria risada. Iria dizer que somos loucos. Através desse exemplo, dá para se ter uma ideia do quão longe a humanidade está deste mundo de Budas e por que todo o problema das pessoas se resume em arranjar casa, carro, apartamento, namorado. Uma luz no fim do túnel. O ideal seria que cada ser humano optasse pelo todo. Mas na mente das pessoas isso cria um problema e ficamos em conflito entre fazer o que deve ser feito, Deus, e fazer o que desejamos fazer, ego. Para se descobrir como é o território, qualquer caminho serve. Mas você tem que ir fundo neste caminho, e quando chegar lá vai bater de cara com o vácuo quântico, com Deus, com o todo. Você irá simplesmente se estraçalhar. Perda total. Mecânica quântica não é mais um feitiço, não é mais um jeitinho que arrumamos para conseguir as coisas. Mecânica quântica é como a realidade é, nua e crua, como é o território. Entendido isso, conseguir as coisas que se deseja passa a ser banal. Se você estudar a fundo a mecânica quântica, irá descobrir o vácuo quântico e o colapso da função de onda. Isto é, só existe uma consciência, da qual você é parte. Como co-criador que é, você pensa e cria, pensa e cria, pensa e cria o tempo inteiro. A questão é, o que você está criando? Sendo assim, todo o problema que existe na sua vida foi criado por você mesmo. E isso é um aprendizado ultra doloroso para o ego. Isso é mortal. Então se pergunta, como foi que eu criei toda esta desgraça? É preciso escolher o caminho da individuação. É claro que esse caminho é infinito, mas a partir do momento que você dá o primeiro
passo muda absolutamente tudo, porque você não enxergava e agora enxerga. Há uma mudança total e absoluta de qualidade em você. Se deixar a onda de informação penetrar, sem resistência, entrará no caminho da iluminação na hora, no mês seguinte mais profundo. Mais profundo. Em pouquíssimos meses você dará um salto gigantesco, porque já terá enxergado isso, sentido isso. Você está no caminho da individuação, assim que a onda de informação o toca. Agora, imagine quando alguém me diz passado apenas um mês do início do processo da ressonância harmônica, não aconteceu nada, não sinto nada. Amigo, são milênios criando problemas e você quer que em um mês esteja tudo resolvido? Poderia estar, se você deixasse a onda divina entrar, apenas isso. Consequentemente, o que alguém levou milhares de anos para conseguir, você poderia fazer nesta encarnação, poderia dar. Esse salto poderia ter essa iluminação, se deixasse a onda entrar. Depois da iluminação. O desapego é uma das características da iluminação. Já é um avanço gigantesco quando a pessoa chega nesse ponto no qual o ego para de se agarrar nas ideias, coisas, pessoas e situações. O próximo passo, e tão importante como o desapego, é o agir. Primeiramente solta tudo e então começa a agir, a fazer. Por isso existe a mandala revolucionário quântico. A questão de saltar de um paradigma para outro provoca muita resistência. A pessoa ainda não experimentou a mudança, ela não provou as vantagens da mudança, a felicidade e a alegria da iluminação. Então, ela raciocina em termos de isso me custará tudo, tenho que me render e tenho que trabalhar. Por isso que este processo é um caminho. Quantos seguem um caminho como esse em cada geração? Poucos. O outro lado da moeda é não quero a individuação. Então eu ficarei vivendo no mapa. O problema é o seguinte, o mapa não é o território. Você está dirigindo a sua vida, está criando o tempo todo. Não, deixou de ser um co-criador porque está usando o mapa errado. Quando pensa negativamente, você cria problema o tempo inteiro, de simples colisões de carro, passando por doenças até uma guerra mundial. Este é o problema de ignorar que o todo existe. Existem arquétipos, positivos e negativos. Caso a pessoa não se una ao todo, algum arquétipo irá se manifestar. O território é muito mais complicado do que parece, porque a pessoa pode estar vivenciando um arquétipo e não ter ideia de que aquilo está acontecendo. Quando se cometem erros na vida, um atrás do outro, isso denota um padrão, um arquétipo que está sendo vivenciado e só há um jeito de resolver a questão, unindo-se ao todo. Caso contrário, essa energia terá de se manifestar mais cedo ou mais tarde com todas as suas consequências. O que faz um arquétipo? Ele é uma energia vibrando incessantemente. Tudo no universo está vibrando sem parar, querendo fazer, realizar, incorporar informação. É nítido que ao longo dos séculos XIX e XX, os problemas vêm aumentando, tomando um rumo complicado e que tudo está por um triz. Há uma dinâmica arquetípica em ação que as religiões chamam Apocalipse. Isso acontecerá se essa energia não for resolvida, equacionada, liberada. Se somarmos 7 bilhões de seres humanos se recusando a ter catarse, teremos uma catarse global, coletiva. Isto é evidente. O objetivo desse trabalho é promover a união dos indivíduos. Com o todo, promover saltos de consciência progressivos para que essa união, fusão ocorra com extrema facilidade e para que você ganhe encarnações e mais encarnações numa só. Em vez de gastar 1 milhão de anos para chegar lá, você pode chegar rapidamente. Essa é a oportunidade. Quem quer, pega. Quem não quer, não. Pega. O trem passou pela estação. Você pegou o trem? Ótimo. Não. Pegou? Paciência. Sem problema, todos têm livre-arbítrio. Não é por acaso que vocês estão lendo este livro. Todas as pessoas que chegam até este trabalho são preparadas, trazidas e selecionadas para terem acesso a essa informação. Isso não é aleatório. Cada um de vocês já recebeu muitas orientações do outro lado antes de ter descoberto esse caminho. Não existe acaso. Então, o fato de estar aqui é um excelente sinal. Agora é preciso dar mais um passo, andar mais 1 milha. Mas, na hora que se fala solta tudo ao qual se apega e siga o todo ficam tristes e inconformados. Este é um fato arquetípico, que acontece há 2000 anos, sempre. O convite é feito para todos, mas poucos atendem, poucos aceitam. Poucos pagam o preço. É lamentável que não pagar o preço resulte na estagnação da evolução espiritual desse ser, nas dificuldades e sofrimento inúteis que isso acarreta. Vivendo em fluxo.
Recebo muitas solicitações de pessoas que desejam que as condições externas de sua vida mudem, desejam que os outros passem a lhe tratar bem, ganhar mais dinheiro, arrumar emprego, ter sucesso, entrar num relacionamento maravilhoso, passar no concurso, etc. Sempre querem uma mudança na vida, independentemente da mudança interior. Por mais que se explique que as mudanças externas só acontecem depois da interna, continuam pedindo mudanças. Isso não acontecerá nunca, porque o universo funciona com leis físicas, químicas, psicológicas, econômicas, etc. Contrariar isso é irracional. As leis fundamentais que regem o universo são evidenciadas pela mecânica quântica. Entendido isso, todas as portas se abrem. Caso contrário, não. E o que diz a mecânica quântica? Que a consciência permeia toda a realidade, que é a essência última do universo. Todos os experimentos mostram isso. Basta ler e estudar livre de preconceito, livre de ideias preconcebidas. É necessário deixar o ego de lado um pouco e entender como funciona, gostemos disso ou não. Se você pretende entrar de carro numa rua que é contramão para você, não adianta reclamar. É preciso seguir as regras do trânsito, senão provocará um acidente mais cedo ou mais tarde. É uma simples questão de probabilidade. Mais dia, menos dia acontecerá. E foi isso que os físicos descobriram, que a realidade é probabilística. Entendido isso, passamos a viver de acordo com as probabilidades, incertezas do universo. Isso não é mal como pode parecer. Pelo contrário, passamos a ganhar mais vida, mais felicidade, mais prosperidade, mais amor, mais realização. Em suma, infinitas possibilidades. Isso é viver em fluxo. É absolutamente real e pode ser entendido por qualquer um. Até um indígena na Amazônia pode entender isso. A questão é que a mecânica quântica dá resultados. Funciona. 90% da nossa civilização tecnológica está baseada nela. É preciso aceitar o que os experimentos mostram, ou sofrimento será inevitável e contínuo.